Qual o pior mercado de ações do mundo? Você não precisa pensar muito, é o Brasil, isso mesmo. Ah, você quer olhar outros mercados e não sabe como participar disso, você quer pensar em investir nas maiores empresas do mundo e não sabe como fazer isso, você quer sair desse risco Brasil, esse risco do dólar desvalorizando muito e não sabe como? Depois do café eu te conto. E o café estava quente, hein? Alegria, alegria! Olha só, a gente está presenciando que o mercado de ações do Brasil vive um dos momentos mais difíceis. Você vai ver o noticiário falando que é reforma fiscal, que é uma ideia de o Brasil estar gastando mais do que está arrecadando, troca do Roberto Campos Neto lá na frente, em final de 2024, em 2025, você não entende quem vai estar dominando isso. E você entende também que o dólar já bateu patamares próximos de R$ 5,50 pela desconfiança da nossa moeda local. Então você fala assim, eu não preciso ir para o mercado de ações, eu posso ficar exclusivamente na renda fixa brasileira, ganhando ali uma taxa de 10,50, descontada a inflação, 4% real. Taxa real, se você tem uma dúvida sobre isso, nós temos o conteúdo preciosíssimo, que é o Entendendo o Tesouro Direto, onde nós fazemos uma breve análise sobre o Tesouro Direto. Se você quer se aprofundar um pouco mais, nós criamos uma jornada que está aqui na descrição para você, com mais de 20 capítulos de aula contando sobre isso. Mas nosso motivo aqui é para falar o seguinte, existem outras alternativas que eu possa estar investindo fora do Brasil? É caro fazer isso? Não, é extremamente barato fazer isso. Lembrando sempre que esse conteúdo não é recomendação de investimentos, ele tem um caráter educacional, te mostrando como funciona o mercado e te levando para um lugar muito importante, a democratização do mercado financeiro para qualquer pessoa investir e nós liberarmos aqui a educação financeira para todos. Muito bem, existe um mecanismo que é uma cesta de ações que nós chamamos de E de escola, T de tatu, F de faca, abreviando para você entender bem aí. Produção, Lirabeira, bota aí pro pessoal ETF, que é uma tradução de um termo em inglês que eu não quero te contar agora, não é interessante, que eu preciso te entregar o conteúdo. E só te peço uma coisa em troca, um like, um joinha, ativação do sininho e se for muito precioso, compartilhe agora com todos os seus amigos. E não deixe de ir no meu canal do Instagram, Gilvan Bueno. Olha só, o ETF ele surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos. Ele é uma cesta de ativos que permite você investir em várias empresas ao mesmo tempo para fazer isso. Então, é muito utilizado nas principais economias. No Brasil, ele vem engateando, mas a gente tem 3 grandes novidades, que são os ETFs que pagam dividendos. A gente fala sobre isso aqui no canal. Mas hoje, eu queria falar sobre o ETF que está presente em que tem todas as empresas do mercado americano, a Standard & Poor's 500. Falando de mercado americano, nós temos lá 3 grandes mercados. A gente tem o Dow Jones, que são as indústrias, nós temos a Standard & Poor's 500, que são as maiores empresas, e a gente tem a de tecnologia, que é a... Esqueci, produção, qual é agora? Qual era, meu? Gente, o que é isso? Nasdaq, peguei vocês, né? Então nós temos a Nasdaq, nós temos o Dow Jones e nós temos a Standard & Poor's 500. Tem um outro índice que eu gosto de falar, que é o Russell 3000, que são as empresas small caps, aquelas empresas com alto potencial de capitalização. Você pode botar Russell 3000 agora no Google e ele vai te dizer como é que está a valorização disso. Isso são índices, a gente entende que os índices são extremamente importantes, porque eu posso olhar uma ação, mas se eu olho uma ação eu tenho um risco de concentração. Então nós entendemos que os mercados são mais eficientes quando nós temos uma cesta, que são várias ações divididas pelos seus setores. Então, os principais mercados nós temos índices, que são referências, que são benchmarks para que a gente possa tomar decisões. Então eu quero entender quais são as melhores empresas de energia elétrica, eu tenho um índice sobre isso. Eu quero entender quais são as maiores empresas no Brasil em capitalização e valor de mercado. Nós temos o Ibovespa. Eu quero entender o índice das empresas que pagam dividendos. Eu tenho o IDIV. Eu quero entender as ações do fundo imobiliário. Eu tenho o fundo imobiliário. Ou seja, em todos os mercados do mundo você vai ter um índice. Nos Estados Unidos nós temos 3, ali os mais principais. E aqui eu tenho, sim, uma ação, ou seja, um ETF. Como assim? Por que ETF é ação? Porque para você comprar um ETF, isso é importante, como eu compro um ETF? Bem, você vai abrir uma conta numa corretora, vai acessar o home broker e vai botar o código, como nós já mostramos aqui. Esse código vai te dar acesso a comprar essa ação ou esse ETF. Então o ETF também é comprado no home broker, você tem que ter uma conta numa corretora. É assim que você compra um ETF, tá?
ele tem uma frequência mensal que dá quase algo em torno de 1% ao mês. Tem um gráfico aqui comparando o CDI, ou seja, a nossa taxa quando a gente investe no CDB, ao SPY+11. Ou seja, essas 4 letrinhas e o número 11 do seu home broker te dão acesso a você adquirir as cotas, né, do ETF. O ETF negocia como se fosse uma cota. Qual o valor? Já conto para vocês. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos, é um caráter educacional. Quando você joga o SPY+11, você tem acesso às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Pagando quanto? Eu já te conto. Então, quando a gente faz esse pagamento... uma coisa que eu não deixei de falar, né? Ela paga para você, fora a valorização, dividendos dessas empresas. Ela tem aqui a forma até de proteger nessa questão de variação cambial. Então, se você quer sair do Brasil e olhar uma empresa que está distribuindo isso de maneira internacional, com as 500 maiores empresas americanas, você consegue. Você precisa pagar em dólar? Não, você não precisa pagar em dólar. Olha aqui, ó. Ela está o valor na cotação dia 25 de junho de R$ 111,69. Então, ela vem se valorizando no ano, nos últimos 12 meses, uma valorização de mais de 12%. Ela distribui dividendos e tem ganho de capital, mas a gente sempre lembra que tem que ter essa combinação de ganho de capital e dividendos. Você fica com a sua exposição no mercado internacional, ou seja, pela valorização dessas empresas, ela trabalha com uma taxa para fazer isso, ela te cobra para fazer isso, isso não é de graça. Ela cobra uma taxa de 0,83 para te permitir. Então, o que é isso? Você paga R$ 111,69, esse 0,83 já está embutido aqui nessa cobrança, que é a taxa de administração para ela fazer esse serviço, e você vai estar investindo através desse ETF, ou seja, dessa cesta de ativos nas 500 maiores empresas americanas, uma coisa incrível do mercado financeiro que permite você diversificar de maneira internacional. Então, quando você põe o código SPY+11, você vai adquirir as cotas do ETF que tem uma exposição no mercado internacional das 500 maiores empresas americanas. Então, é dessa forma que acontece, por isso que é bom você investir no conhecimento. Dizendo para você que, Gilvan, como é que está ela? De 2023 até 2024, ela tem uma rentabilidade acumulada muito boa. Lembrando sempre que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, então você sempre tem que entender sobre isso. E lembrando que a gente não está fazendo recomendação de investimentos, a gente está falando de cunho educacional para te mostrar como é possível investir em qualquer lugar do mundo, independente de quanto você tenha. Então, para você fazer isso, você tem que ter uma conta numa corretora, acessar o seu home broker, ter o código, entender um pouquinho mais sobre essa empresa, pesquisar, e no site da Boa Vista Capital, vou deixar a descrição aqui para você. Deixa eu perguntar para o cara que manda aqui. Lira Bira, entregamos tudo? Lira Bira falou que sim. Muito obrigado pelo seu conteúdo. Deixe seu like, ative o sininho para as novas notificações. Ficou com dúvida ou curiosidades? Vai no meu canal ou participe da nossa jornada do Rejude, que é a minha metodologia de renda, juros e dividendos, para você entender um pouquinho mais de como você se torna um investidor a longo prazo. Vive de dividendos, entende como é que você faz isso aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.